coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre, a minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, a minha esperança é meu mestre. a Deus eu entreguei o quarto do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele, a minha vida meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, a minha esperança é meu mestre. Bom dia a todos que estão chegando na nossa transmissão. Estamos iniciando a nossa live de hoje. Temos como título hoje Projeto Deus. Você faz parte desse projeto. E a palavra de Deus deve nos dizer sobre isso. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele, a minha vida meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, a minha esperança é meu mestre. aleluia, louvado seja Deus. De quem é a tua vida? De quem é a tua vida? Você se acha o dono da sua própria vida? Então por que você não morre na hora que você quiser, naturalmente? Então por que as coisas, você não tem domínio sobre as coisas que acontecem na sua vida? Por que você não fica doente quando você quer? Por que você não se cura quando você quer? Por que
que por mais que você pense que tem controle, você não tem. Deus tem falado muito comigo. Não preciso estar com a Bíblia na mão aberta para todo mundo ver que eu sou crente. Deus me fala através da natureza do conhecimento que eu adquiri da palavra. Não preciso estar com a Bíblia aberta para mostrar para ninguém que eu sou alguma coisa. Mas aos poucos eu fui descobrindo na palavra de Deus a única referência confiável, não existe outra, tá? Não existe outra referência para você ter certeza. Certeza é fé. Confiança total. Não há outro ponto de referência confiável. A Bíblia é a palavra de Deus e é o único ponto confiável. É a maior Babilônia, a maior confusão humana. Por quê? Porque não creio na palavra de Deus. A Bíblia diz que a Terra era um globo 780 anos antes de Cristo. Mas as pessoas não acreditaram. Uns pensavam que a Terra era quadrada e outros pensavam que a Terra era plana. Mas Deus já tinha falado através do profeta Isaías que a Terra era um globo. Diz que o Senhor está sentado sobre o globo da Terra. Ele está na direção de tudo, mas os homens não acreditaram. Então, quando você não acredita na palavra de Deus, você vai gastar tempo e dinheiro com aquilo que Deus já falou. Com aquilo que Deus já mostrou para você, você vai quebrar a cara, vai quebrar a cabeça, simplesmente porque você não acredita no dono do projeto. Você não descobriu aonde é o seu lugar no projeto de Deus. Você não descobriu qual é a sua função. Então muitos anos atrás, eu fiz um curso muito legal, um curso chamado Rede Ministerial. O que é uma rede? Todos ligados. A rede não pode estar furada. A Igreja de Jesus hoje é uma rede. A rede não pode estar furada. Nós somos pescadores de almas. Jesus nos chamou para pescar almas. Então, dentro desse projeto, desse estudo, Rede Ministerial, tem o livro, tá? Os pastores podem adquirir para fazer esse curso nas suas congregações. Rede Ministerial. Quer dizer, são muitos ministérios. E cada pessoa tem que ter pelo menos uma função. Ninguém foi colocado no reino de Deus para ficar olhando, assistindo culto. Nós fomos colocados no reino de Deus como um quebra-cabeça para encaixar em algum lugar. Só que quando nós temos liberdade, Deus nos deu essa liberdade, Ele nos criou para colocar no lugar certo, mas a gente não encontra o lugar certo. E a gente fica brigando com Deus, brigando com a gente mesmo. Então esse estudo Rede Ministerial é muito bem elaborado. Toda a igreja, ou toda a congregação, uma rede de ministérios, cada um tem a sua função. Então, dentro desse estudo, a gente consegue descobrir quais são os nossos dons, quais são as nossas funções dentro do corpo de Cristo, dentro desse projeto. E ali eu descobri os meus dons, 3 dons. O dom de encorajamento, o dom de ensino e o dom de evangelista. Então eu descobri meus 3 dons e ultimamente eu descobri mais um agora sozinho.
pelo menos 4 dons eu já descobri em mim, para trabalhar dentro dessa rede ministerial, que precisa estar unida e não rasgada pelas inimizades, pelas brigas, pelas porfias, pelo egoísmo humano. Por essa razão, tem que abrir mão de todas essas coisas. Então eu descobri mais um dom, o dom de discernimento espiritual. É um dom também que está lá na relação. Não são todos os dons que estão lá, porque a Bíblia não dá para escrever todos, porque são infinitos. São muitos dons. Dons é capacitações dadas por Deus. Então, o dom de língua é um. Não é batido com o Espírito Santo, não é evidência de coisa nenhuma, é um dom. As pessoas entendem tudo errado. Aí começam a dizer que quem fala língua é salvo, quem não fala não é salvo. Não achei isso em lugar nenhum na Bíblia. E eu leio a Bíblia toda. Que eu encontro na Bíblia e é repetido várias vezes Jesus dizendo: aquele que crê em mim está salvo, tem a vida eterna. Aquele que crer em mim, eu te dou a vida eterna. Então, salvação é pela a fé absoluta, a certeza absoluta de que Jesus pagou o preço por mim na cruz. Agora, dons é outra coisa. E não é evidência de falar línguas, não é evidência da pessoa ser salva ou não, porque já vi gente de todo tipo falando línguas estranhas. O dom que Deus dele não tira, tá? Se Deus te deu o dom, você pode ir embora, mas o dom, Deus não tira de você, não. Ele vai apagando, vai diminuindo, mas você vai abrindo mão dele. Mas Deus não tira nada que te dá, não. O diabo tira, vai tirando de pouquinho a pouquinho até você morrer. Morrer sem Jesus. Que você vai indo embora. Porque Jesus disse assim: eu sou a porta, e aquele que entrar por mim entrará, mas também pode sair. Liberdade total. Então você desprezou o dom que Deus te deu. Por essa razão, o apóstolo Paulo fala: não desprezeis o dom que há em ti. O dom, a capacitação. Quanto mais você usa, mais você fica aperfeiçoado. Mas quanto mais você despreza e não usa para abençoar as outras pessoas, os dons é dado para você e para mim para abençoar os outros. Eu vou abençoar você com os meus dons, com as minhas capacitações, e você vai me abençoar com os seus. É uma troca. É uma ajuda mútua. A igreja é para isso, essa rede ministerial. Então essa rede ministerial, ela vai te dar ferramentas para descobrir, esse estudo vai te dar ferramentas para descobrir. É muito bom para pastores aplicar na igreja, para as igrejas descobrir o dom. Qual o benefício de você saber qual é o seu dom? Sua capacitação que Deus te deu. Cada um tem uma. Quem nasceu para ser mão é mão. Quem Deus deu o dom para falar é falar. De liderar é liderar. Cada um tem o seu presente que Deus te deu e Ele que sabe onde é o seu lugar. É como se fosse um quebra-cabeça. Aí você não encontra o seu lugar, você vai ficar 200 anos congregando e infeliz. Primeira razão para você ser infeliz é você não ter certeza da sua salvação. Na verdade, você é só membro de igreja. Você não confia em Jesus como seu Salvador. Você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente que está nos templos aí todo dia, mas não tem certeza da sua salvação. Fala assim: eu estou lutando pela minha salvação. Não, meu, você tem que lutar pela sua santificação. A salvação já foi conquistada na cruz, ninguém vai conseguir. Por si próprio, por conta própria, ninguém consegue salvação. Tem que aceitar ela como presente. E aí eu vou me aperfeiçoar
um processo de santificação, que é purificação, é como se fosse uma quarentena. É você abstendo do pecado, você vai se esvaziando do pecado e vai se enchendo da palavra de Deus, se enchendo do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo é se encher da palavra de Deus, não é de blá blá blá. Aí você, quando você se enche do Espírito Santo, você conhece a Bíblia de capa a capa e o Espírito Santo, entra o ministério do Espírito Santo que te fará lembrar de todas as coisas. Quando ele vier, quando o Consolador vier, vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Olha aí. Tudo aquilo que está na palavra de Deus você vai lembrar. Sem conhecer, você não vai lembrar. E aí, irmãos, você não precisa fazer esforço. Você exerce o seu dom que Deus te deu naturalmente, porque você medita na palavra de dia e de noite. Então ele fala com você através da palavra e você prega a palavra a tempo e fora de tempo. Então o que existe hoje é uma Babilônia, uma confusão. Precisamos desmanchar esse nó. Alguém tem que dar uma iniciativa para desmanchar esse nó para haver um avivamento da igreja no Brasil e no mundo. A gente tem que ver do ponto de vista correto. Porque virou confusão, cada um tem um ponto de vista. Por quê? Porque a palavra de Deus saiu do centro. Agora não se prega mais a palavra de Deus, agora cada denominação prega a sua verdade particular, que eles criaram, não que está baseado na palavra. Então o rede ministerial vai te ajudar você a descobrir o seu dom. Qual é o lema? Pessoas certas, nos lugares certos, fazendo as coisas certas. Quando você descobre o seu dom e você começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, o seu lugar, aí você não vai mais fazer esforço para fazer. Você vai ter alegria em fazer, é natural, você não precisa fazer esforço, Deus te deu o dom. Aí vai produzir o quê? Crentes felizes, felizes e realizados. Não crentes frustrados. Porque você está no lugar certo. Não adianta eu, por exemplo, não ter chamado pastoral, querer ser pastor. Eu vou ser um fracasso como pastor. Se eu não tenho um chamado de Deus, se a minha capacitação que Deus me deu não é ser pastor, eu vou ser um fracasso, vou matar a igreja. Porque eu vou pensar em tudo menos nas almas. Menos em pastorear as almas e eu não vou ter capacidade de pastorear. Por essa razão, Jesus disse, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então o bom pastor é só Jesus. Não é um dos, é o bom. Agora, nós mesmo com dons, nós não vamos ser bons pastores. Mas vamos, pelo menos, ter prazer em exercer a nossa função e não ser um fracasso na vida dos outros, uma pedra de tropeço na vida dos outros. Ensinando o que a Bíblia não ensina, exigindo o que a Bíblia não exige, falando o que Jesus não falou. Então, irmão, servir a Deus é muito sério, né? Não tem problema se tem só uma pessoa aqui na live, não importa com isso. Depois meus vídeos vão ser redistribuídos nas minhas lives. Pescaria Rondônia, obrigado, bom dia, sempre aqui, né? Então, irmãos, eu não tenho nenhuma preocupação se a minha live tem uma pessoa, se tem 50 ou se tem 100. Eu não estou aqui para me engrandecer. Estou aqui para edificar a vida de pessoas, glorificar a Deus e proclamar as verdades da palavra de Deus.
E se aqui não tiver ninguém, vai ser distribuído meus vídeos no YouTube, vai ser distribuído no meu Facebook. E lá tem muitas visualizações, vai ser distribuído aqui mesmo. Então aqui eu estou com a média de, em 28 dias, de 66 mil visualizações dos meus vídeos. Todos os meus vídeos são vídeos das minhas lives, que são picotados. Então não estou preocupado quantas pessoas tem aqui. Se tiver uma pessoa aqui, eu vou falar o mesmo que eu iria falar. Entendeu, irmãos? Então o que você precisa aprender? Exercer o seu dom. Primeiro, descobrir aonde é o seu lugar nesse corpo, nesse projeto. Depois, começar a colocar em prática o dom que Deus te deu. Não pare. Sempre firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Você não está fazendo para homens. E aí você vai usar a sua inteligência, seu raciocínio, suas estratégias, é o que eu faço aqui. Se não tem ninguém aqui, vai ter no YouTube. Se não tem ninguém aqui nem no YouTube, vai ter no Facebook. Se não tiver ninguém no YouTube, no TikTok, no Facebook, vai ter no Instagram. Então, irmãos, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho, não é convencer ninguém, é fazer sua... O que vai fazer você feliz é você exercer o dom que Deus te deu. Não para as pessoas verem. Deus vai usar onde Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, e muitas vezes aquilo que Deus colocou no nosso coração é para abençoar uma pessoa só. E às vezes é para abençoar só a mim mesmo. De repente a mensagem é só para mim. Então, irmãos, ali você descobre o seu dom, o seu lugar, encaixa no projeto de Deus, porque você agora sabe para que você foi chamado, aonde você vai atuar, o que você vai fazer. Aí você tem toda a facilidade para fazer, porque é a capacitação que Deus te deu, nas outras áreas Deus nunca te capacitou. Eu, por exemplo, já exerci a função de tesoureiro na congregação. Gente, não nasci para isso. O cargo complicado, difícil, mexer com o dinheiro dos outros, administrar dinheiro dos outros é difícil. Imagina administrar aquilo que pertence a Deus, no sentido financeiro. Aí às vezes a pessoa que é um líder não tem essa compreensão e fala assim, vai lá e prega com a boca cheia lá em Malaquias, diz assim, roubará o homem a Deus? Em que me roubais? Nos dízimos das ofertas? Pega lá o texto onde o dízimo era para sustentar os levitas, mas não entende nada disso mais, não tem levita mais, e outra coisa. Ele que é o ladrão, exige dinheiro das pessoas e ele está chamando os outros de ladrão, mas na verdade quem é o ladrão é ele, porque ele está no lugar errado. Ele não tem capacidade para fazer aquilo, a capacidade é dada por Deus, mas ele se meteu onde não devia. E agora está produzindo algo contra ele mesmo, está se matando. Porque pelas suas palavras você será condenado, e pelas suas palavras também você pode ser absolvido. Então a gente não pode agir como PT, acusar os outros daquilo que nós fazemos. Porque com Deus não se brinca. Aí, irmãos, você descobre o seu lugar e pronto, acabou. Aí você vai exercer seu ministério. Talvez o seu ministério ninguém vê você. Quem vê quem está orando? Com a sua porta fechada lá e orando pela congregação, orando pela live. Quem vê? Ninguém vê. Mas Deus vê. Então Jesus ele disse que nós não precisamos estar preocupados com as pessoas se está vendo ou não está vendo. Nós precisamos estar preocupados com o que Deus está vendo em nós. Então, irmãos, o projeto de Deus tem um projeto maravilhoso. Começou antes da fundação do mundo. Foi idealizado muito antes de existir organização na Terra. E qual era a finalidade desse projeto?
Deus construiu tudo, um paraíso, um lugar maravilhoso, Jardim do Éden. Qual a finalidade? Todo aquele conforto para o homem que ele ia criar. O projeto maior era o homem. Tanto que ele vai falando ali em Gênesis e disse Deus, e haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era muito boa. Era boa. Então criou Deus o sol e a lua, colocou um para governar o dia, outro para governar a noite. Deus fez separação entre águas e águas, água doce, água salgada. E Deus disse, e haja separação entre águas, e houve separação entre água salgada e água doce. E Deus viu que isso era bom. E criou Deus, e disse Deus que haja peixes no mar. Pelo poder da palavra, surgiram os grandes animais marinhos, e Deus viu que era muito bom, que era bom. Deus foi criando tudo. Para que ele estava criando esse ambiente? Colocar o homem que ele ia criar. Agora chega no final do projeto. Ele diz, agora está tudo pronto, o paraíso está preparado para o homem. Agora façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E aí Deus já não criou pelo poder da palavra. Agora é o ser especial que ia desfrutar de tudo aquilo ali. Agora Deus pega o barro, amassa o barro, faz um homem, sopra em suas narinas, aquilo que ele não fez em nenhum animal, sopra em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, um homem perfeito, um homem sem pecado, um homem sem mancha, um homem sem ruga, já nasceu grande, nunca foi criança. Não tinha pai, não tinha mãe, era criação. A obra-prima do Senhor agora, para colocar dentro desse projeto, e diz para o homem, agora domine sobre os peixes do mar, sobre os animais selvagens, sobre os animais selváticos, domine sobre tudo. E Deus viu que era muito bom. Dentro do projeto, quando ele criou o ser humano, que era a coroa da criação, ele disse, Deus viu que era muito bom. No sexto dia, no sétimo, descansou de toda a sua obra. E a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias conversar com o homem. E o homem livremente, agora Deus tinha alguém semelhante a ele para bater um papo, para conversar. E Deus vinha, que prazer Deus tem, irmão, de ouvir a sua oração. Que prazer Deus tem de atender a sua oração, mas você não ora. Você não entendeu que você faz parte do projeto de Deus e que o projeto de Deus, ele criou você para ter comunhão com ele. Essa aí é a finalidade de Deus ter criado o homem. Mas você não entendeu isso. E aí Deus percebe ali o homem colocando nome em todos os animais. Ele tinha domínio sobre tudo dentro do projeto de Deus, porque Deus disse para ele, agora domine sobre tudo. Pode usar de tudo, não existe restrição, liberdade total. Só uma coisa, me obedeça. Aquela árvore ali não toque. Porque no dia que você tocar naquela árvore, a palavra correta é essa, no dia que você me desobedecer, você morrerá. Mas agora esse projeto estava indo tudo bem, era só o começo do projeto, tá? Esse projeto é eterno. Esse projeto é para durar para sempre, mas alguém que tinha sido despejado pela desobediência lá no céu resolve manchar esse projeto. Como manchar? Levar o homem a desobedecer a Deus. Agora torce a palavra de Deus e diz, não foi assim que Deus falou. Não é assim que quer dizer. Vamos interpretar aqui a Bíblia. Vamos interpretar o que Deus falou.
Irmãos, é um perigo, tá? O maior perigo é você interpretar a palavra de Deus. É isso que o diabo faz direto. Então ele envolve teólogos de tudo quanto é tipo para interpretar a palavra de Deus. E aí torce tudo. É aí que está o nosso maior problema, querer interpretar aquilo que já está claro. E hoje, Jesus disse, olha, dentro desse projeto, depois desse projeto ser manchado, Jesus disse, olha, já estava tudo no script, né? Eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne, para ninguém mais ser enganado. Então não precisa de ninguém para interpretar a Bíblia para você. Sua obrigação é estudar a Bíblia de capa a capa e pegar suas convicções na palavra. Porque o diabo usa a larga escala para interpretar, para dizer que não é bem assim que Deus disse. Começam a interpretar e aí entra a água suja. Aí entra a ideia humana. E aí você tem que buscar suas próprias convicções. O Espírito Santo está aí para isso. O ministério do Espírito Santo é te fazer lembrar de todas as coisas. Que todas as coisas? Que você estudou na palavra de Deus. Aí ele te faz lembrar e você vai ter condições de meditar nela de dia e de noite. Aí é raciocínio. É não cometer os erros que Adão cometeu. Agora você tem uma nova chance. É não cometer os erros que Davi cometeu. Olha qual o preço que Davi pagou. Por que Deus permitiu que tudo fosse escrito? Não só as coisas boas, não só a ascensão humana, espiritual, mas também as quedas. Desde a queda de Lúcifer, que era um anjo de luz. Lúcifer significa anjo de luz, que se transformou em Satanás, inimigo número 1 de Deus. Então, irmãos, quando você estuda a palavra de Deus, Jesus disse, nelas estão a vida eterna, porque são elas que me apresentam, são elas que testificam de mim, examinai as Escrituras. Mas a gente não quer investir para saber onde é o meu lugar, o que eu vou fazer, qual é o meu lugar nesse projeto. E muitos nem acreditam que Deus existe. Aí, irmãos, se você medita nela de dia e de noite, você vai descobrir onde você se encaixa. Então esse projeto foi manchado, a desobediência à palavra de Deus. Deus disse para não tocar, nem tocar, e a pessoa comeu, o diabo inclusive, porque já estava perdido mesmo, então ele quis colocar o projeto de Deus, estragar, né? Manchar o projeto de Deus. E, irmãos, a partir daquele momento que o homem foi induzido e obedeceu, agora aquilo que estava sob o controle do homem passou para o controle daquele que ele obedeceu. Passou para o controle de Satanás. E Satanás vai dizer para Jesus lá na tentação, todas as coisas me foram entregues e eu dou para quem quiser. Quem entregou? O homem, quando desobedeceu. Então, quando você não entende que você é um projeto de Deus e desobedece, permite que Satanás manche você com o pecado, com a desobediência, a palavra de Deus, não estou falando de denominações aqui, não estou falando de ideias humanas, aí você acaba sendo manchado no seu projeto e aí você fica perdido, você não sabe onde mais é o seu lugar. O que é perdição eterna? É você não saber onde você está, de onde você veio, quem é você e para onde você vai. É estar perdida, você não saber. E se você não... Aí você tem que encontrar com Jesus, que aí Jesus ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a luz que vai iluminar você. Mas aí quando esse projeto foi manchado, Deus já sabia, tá? Deus já sabia de tudo que iria acontecer. E Deus disse, olha, de repente Deus esperava a confissão do homem, mas o homem não confessou.
seu pecado. E Deus disse, olha, já tinha dentro do projeto já tinha vamos dizer para a gente entender aqui, o corretivo. Você mancha o seu projeto, alguém mancha o seu projeto aí na prancheta hoje, você tem o corretivo, né? Para você reescrever a história, ou refazer o projeto. Então ali Deus já tinha o corretivo. Qual é o corretivo? Da semente da mulher, então agora nascerá um que será o corretivo. Por essa razão que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Qual é a condição para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado? Primeiro, reconhecer que a minha vida precisa de correção. Isso aí é lá quando eu ainda não tive um encontro com Jesus. Entender que eu sou pecador. Que eu faço parte desse projeto, mas agora essa peça está estragada, manchada. E aí, por causa da liberdade que Deus deu, não obriga. Aí você precisa entender que você está fora do propósito de Deus. E aí Deus, com o sangue de Jesus, que foi sacrificado, corrige essa imperfeição. Limpa, purifica de todo pecado. E aí você volta ao estado natural, como foi Adão lá no Éden. Agora você tem condições, está pronto para ser usado por Deus, encaixado dentro desse projeto. Enquanto isso não acontece, Deus não derrama água limpa em copo sujo. Então o Espírito Santo não vai usar quem está em desobediência à palavra de Deus. Mas quando você começa a obedecer, o Espírito Santo começa a te limpar através de quê? Da palavra. Vai já estar limpo pela palavra que eu vos tenho falado, disse Jesus. Então o Espírito Santo vai fazendo você lembrar, e aí começa o processo de santificação, e você vai se encaixando dentro desse projeto como deve ser. E aí o diabo tenta manchar esse projeto todo dia. O diabo tenta, da mesma forma, é a mesma condução. Torcer a palavra de Deus e fazer você acreditar numa mensagem distorcida. É dizer que o apóstolo Paulo, por exemplo, usado por Deus, inspirado por Deus, escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas aí o diabo esconde o contexto. Aí você só lê o texto, só esse versículo. Mas olha o contexto. Não pode deixar torcer. Por essa razão tem que ler contextos para entender o texto. Não precisa ser doutor para isso. Você tem que saber de que assunto está falando. Aí torce em tudo. Posso todas as coisas. Posso o quê? Padecer necessidade. Eu posso passar por qualquer tipo de problema. Que a minha fé eu não vou perder. Se eu confio em Jesus como meu Salvador, eu posso todas as coisas. Eu posso sofrer. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí torce o texto, usa o texto e torce o contexto, esconde o contexto. Se você vê o testemunho de Jeová pregando sobre os 144 mil, eles escondem o pós-texto. Aí vão falar com você da tribo de não sei quem, 12 mil, da tribo de não sei quem, 12 mil. Aí quando encerrar o que eles interessam para te enganar, aí eles param, não lê mais. Aí você, se for um conhecedor da palavra, vai dizer para ele: continua lendo. Ele não vai querer ler, porque vai desmentir ele. Aí você diz: não, eu quero que continue lendo. Vamos ler o resto. Não vamos querer ler. Aí o que vai ter no segundo texto, no pós-textos? E viam uma multidão como a areia do mar, como as estrelas do céu, que não tinha como contar, todas vestidas de branco diante do trono do Cordeiro, e adoravam a Deus. E aí o próprio apóstolo João, naquela visão, ele diz: Senhor, quem são estes
E o ancião vai responder: estes são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, sofreram com ele e hoje estão aqui e adoram para sempre. Quer dizer, foram purificados pelo sangue, entraram no projeto, foram limpos pela obediência. E a grande tribulação é aí, pela obediência. Você obedecer a Deus, morrer para o seu ego e viver para Cristo. Então, tudo que está na Bíblia é profecias. Aí é profecias, tá, gente? Tudo profecias. Aí é profecia verdadeira. O que está escrito em Mateus 13:35? Olha, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Olha, coisas ocultas desde a fundação do mundo. Jesus não pregava por parábola? Profecia lá do Antigo Testamento. E Jesus cumpriu tudo que está escrito se cumpre. Então, irmãos, quando você se encaixa dentro desse projeto, você tem que ter conhecimento geral, tá? Não é de pedacinho da Bíblia, senão vai acontecer as distorções. Conhecimento geral, e aí você leu algumas vezes, eu não posso descrever quantas vezes, eu li várias, né? Dezenas de vezes, de Gênesis a Apocalipse, então Deus me traz à memória tudo que eu preciso. E aí eu posso meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Eu estou na cama, no escuro, estou meditando nela. Estou falando por mim para servir de exemplo para você, tá? Não para me engrandecer. Estou passando o que foi bom para mim. Você está trabalhando, você está meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Você está com a Bíblia aberta. Você agora não enxerga mais. Né? Eu conheço um homem aqui que perdeu a visão total com 55 anos. Mas se você estudou a palavra de Deus, se você buscou o conhecimento dela enquanto você enxergava, agora você perdeu a visão. Você vai continuar meditando na palavra de Deus de dia e de noite. Nada vai te tirar isso. Nada te impedirá a sua comunhão com Deus se você buscá-la na palavra de Deus. E aí você estará vacinado contra falsos profetas, mesmo que você não enxergue. Se você perder a sua audição, ficar surdo, você continuará meditando na palavra de Deus de dia e de noite, porque ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. Aí você fala assim, mas eu não sei ler. Como que eu vou conhecer a palavra de Deus? Coloque em MP3 no seu celular e escute. Em vez de você escutar a música, escute a palavra de Deus. Quem coloca barreira somos nós, não é Deus. Você faz parte do projeto de Deus e você que tem que buscar. E você vai encontrar. Você vai bater e a porta vai abrir. Agora depende de você, não de Deus. Deus foi as últimas consequências. Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você, ao invés de ouvir música, coloca a Bíblia, tá aí em aplicativos, em áudio, aí você vai ouvir. E Jesus disse, bem-aventurado é aquele que ouve. Então não tem desculpas. Ah, mas o meu idioma, qualquer idioma tem. E aí você ouvindo, você aprende muito mais ainda. Você pode baixar ele em MP3, então que você não tenha desculpa para Deus. Falar, Senhor, eu não conheço. Eu tinha um amigo cego, né? O outro cego, né? Era meu amigo e ele me conhecia antes. Depois ele perdeu a visão. Mas era muito meu amigo. Aí eu chegava no templo, adoradora, Pai do Senhor. Aí eu chegava no templo, né? E eu sou muito brincalhão, né? Aí eu chegava no culto à noite, estava lotado de gente, ele ia mais à noite. Amém, minha irmã. Ótimo dia para você também. Aí, irmãos, eu ia mais à noite nos cultos, né? Ele ia mais à noite, eu ia de manhã e à noite. Mas aí,
Eu chegava perto dele, aí eu dei uma Bíblia em MP3 para ele, que eu baixei eu tenho, tá? Quem quiser, só no verdinho eu posso passar para todo mundo. Tipo música mesmo, você pode pôr no seu celular e ouvir o dia inteiro. Tem Velho e Novo Testamento. Aí o que quando eu estou trabalhando que eu quero, eu fico ouvindo. Aí eu passei para ele um CD, na época não era pendrive ainda, né? Tem muito tempo que eu tenho. Aí gravei um CD e passei para ele, aquele homem cego. Ele falava assim comigo, rapaz, eu já quase tá tempo de furar aquele CD de tanto ouvir, eu escuto a palavra de Deus de dia e noite. É aquele maior presente que eu ganhei na minha vida, ele falava comigo. Aí eu chegava na igreja no culto, ele estava lá sentado no banco. Aí eu chegava e abraçava ele, passava a mão na cabeça dele, acariciava ele, não falava nada, ficava bem caladinho. Aí ele me palpava minha mão, meu braço, não conseguia saber quem era eu de jeito nenhum. Mas aí se eu falasse alguma coisa, uma palavrinha, ele falava assim, irmão divino. Olha bem, o camarada não enxergava, mas agora o ouvido ficou aguçado. E ele nunca esqueceu do meu tom de voz, do meu timbre de voz, irmão. Ninguém tem desculpa para Deus. Hoje, para quem é cego, existe a Bíblia em braille. É difícil? É, gente. Ué, mas foi fácil para Jesus? Então, todos nós estamos incluídos no projeto de Deus. Ninguém está fora, tá, gente? Se você nasceu, você está dentro do projeto de Deus. Por essa razão, Jesus não faz acepção de pessoas. As pessoas têm o direito de escolher se elas querem obedecer a palavra ou não, se elas querem ser devassas ou não, se elas querem ser santas ou não. Então, para eu encaixar dentro do projeto de Deus, eu preciso obedecer. Só isso. Obedecer quem? Ah, o pastor Zé das Contas? Não, o que está escrito na palavra. E como que eu vou obedecer a palavra se eu não conheço ela? Então, irmão, quer saber o projeto de Deus na sua vida? Busque na palavra. Busque na palavra de Deus, busque conhecimento na palavra de Deus. Quer ver? Abra lá Isaías 41. 41, 10. Vamos ver o que está escrito lá em Isaías 41, 10. Vamos ver se você está dentro do projeto de Deus. Se você faz parte do projeto de Deus. Isaías 41, 10. Quem achou primeiro pode jogar aí na rolagem se quiser. Então, irmãos, eu jamais vou estar aqui para ensinar o que eu acho, o que eu penso. E nem torcer a palavra de Deus. Porque eu vou prestar contas a Deus um dia do meu ministério. Deus me mostrou, eu busquei isso, Deus me mostrou o meu lugar no reino de Deus, o que é para eu fazer, e eu estou aqui. Nunca fui chamado para ser pastor, tá, gente? As pessoas hoje me chamam de pastor nas ruas, aqui na rede social, mas eu nunca me senti chamado para ser pastor. Então, o meu lugar no reino de Deus não é como pastor. Não é o 10 não, tá? É o 9. Versículo 9. Mas é o 10 complementa, né? Então, olha aí. Tu, a quem tomei desde os fins da terra. Tu, você. A Bíblia está falando com você agora. Esse tu é você. E te chamei dentre os seus mais excelentes. Olha aí, o projeto de Deus na sua vida. Você sabia quantos morreram para você viver? A maior batalha que você travou, a maior corrida que você disputou foi a sua concepção. Você disputou uma corrida com mais de 3 milhões de irmãozinhos seus. Você chegou primeiro. Deus te conduziu, você escolheu você chegou primeiro. Tocou no óvulo da sua mãe e agora, quando você tocou, o óvulo enrijeceu, ninguém mais entrou, morreu todo mundo. Só sobreviveu quem chegou primeiro, costuma chegar dois, né? E agora, por inseminação artificial, costuma já deu até várias crianças, mas no modo natural, Deus escolheu. Então, você só nasceu porque aconteceu um encontro do seu pai e a sua mãe no exato momento.
Se o pai tivesse masturbado alguns segundos antes ou minutos antes, você não existiria. Então Deus dirige todas as coisas. Se a sua mãe tivesse casado com outro homem, relacionado com outro homem, ou homem com outra mulher, você não existiria. Então, olha, gente, as pessoas ficam aí dizendo que não vale nada. Menospreza os outros e menospreza ele também. Gente, quando você entende na palavra de Deus o projeto que Deus tem na sua vida, você se entrega e fala: Senhor, me coloca onde o Senhor quiser. Onde é o meu lugar, Senhor? Me mostra onde é o meu lugar. O que eu vou fazer, Senhor? Porque você foi escolhido dentre os mais excelentes. Deus te escolheu. Olha aí, tu a quem tomei desde os fins da terra, não importa o lugar que você nasceu, te chamei dentre os seus mais excelentes. E olha o que ele disse, e te disse, tu és meu servo. Todos nós nascemos para ser servo dele, para servir a Deus. Não é para ser rebelde, é para servi-lo, obedecendo a palavra e não a homens, homem nenhum. Por isso eu preciso conhecer a palavra. E te disse, tu és meu servo, é para você servir a Deus. Por essa razão, procura apresentar-te a Deus, não a pastores, não a denominações. Como trabalhador, é para isso que ele te escolheu. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que obedeça a palavra de Deus. E que maneje bem ela, porque você manejando, você tem que obedecer. Tu és o meu servo, a quem escolhi, olha aí. E nunca te rejeitei. Gente, que versículo profundo. Você vai continuar dizendo que você não serve para nada? Talvez você não está... Deus não está podendo usar você porque você não deixa. Porque você não obedece a palavra e está mais sujo que puleiro de galinheiro. Aí não dá, né, gente? O diabo mancha essa peça, e essa peça precisa ser mergulhada, imergida no sangue de Jesus para se limpar. E agora nova vida, nova criatura é, e agora pronta para ser usada no projeto. Não deixe que o diabo manche você. Tem que estar limpinho. Deus não gosta de nada sujo. O diabo, sim, quanto mais sujo para ele, melhor. Eu estou falando que eu vim desse meio, tá, gente? É tomar banho de sangue de animais, cheio de bicho, é comer, é beber sujeira. Quanto mais sujo para ele, melhor. Mas Deus não, Deus quer limpinho. E ele limpa com o sangue de Jesus. Por essa razão, o sangue de Jesus foi derramado. Não tinha outro meio. Porque o projeto tinha sido manchado. Então tu és o meu servo, a ti escolhi, nunca te rejeitei. É você que rejeitou Deus. É você que não quis se encaixar no seu lugar, no projeto. Você não quis estudar a palavra. Você fez o que o diabo quer, e hoje o mundo está do jeito que o diabo quer, tá, gente? Não é do jeito que Deus quer, não. E olha que maravilha, para frente, ó, versículo 10, não temas, eu te chamei. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Deus é dono. É o grande eu sou. Eu te fortaleço. Olha aí, você está reclamando por quê? Eu te fortaleço. Ah, eu estou fraco. Meu irmão, você está fraco quando você está sucumbindo às tentações do Satanás. Aí você está fraco. Mas quando você está obedecendo a Deus, você vai estar sempre forte. Eu te fortaleço, é Deus que te fortalece. Com o quê? Com a minha mão direita, com a destra da minha justiça. Ele é justo, ele é santo, ele é puro, ele não vai te sustentar com mão suja. A mão dele é limpa, então ele te sustenta. E olha que maravilha esse versículo 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignarem contra ti. Meu irmão, não existe inimigo no mundo que é maior do que Deus. Por isso que Jesus fala, eu te dou a vida eterna e ninguém pode te arrancar da minha mão. Eu te dou. Pela graça, pelo sangue de Jesus. Ninguém pode te arrancar. Eis que envergonhados e confundidos
serão todos que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada. Os que contenderem contigo perecerão. Medo de quê, meu irmão? E quantos minutos está a live para a gente encerrar? Então, primeiro, 55 minutos. Eu vou encerrar em segundos, certo? Então, primeiro, irmão, você faz parte do projeto de Deus. Nunca se esqueça disso. Leia a palavra para você entender isso. Fica acreditando em blá 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 que os outros falam. Ninguém pode te excluir desse projeto, só você. Por causa da liberdade que Deus te deu. Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, te despreze, o Senhor está falando, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E como? Se eu estiver encaixado dentro do projeto, ir por todo mundo. Agora, pregai o evangelho a todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não preciso ter medo de nada. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso escolher Jesus. Eu preciso escolher obedecer Jesus. E para obedecer Ele, eu tenho que obedecer a sua palavra. Entendeu, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Volto daqui a pouco. Depois vou estar postando esses vídeos em outras redes sociais. Não jogue fora o que Deus te deu. Não despreze o dom que Deus te deu. Deixa Deus te usar do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, irmãos. Se encontrem dentro desse projeto e você não vai fazer esforço nenhum. Não faço esforço nenhum hoje, irmãos. Olha, é tudo natural. É o dom que Deus me deu. Presente, capacitações. Então é Ele que fala, não sou eu. Ele que faz, não eu. Então, olha, é assim. Deixa fluir o Espírito Santo na sua vida. Se limpa, essa é a sua parte. E busque a Deus. Amém? Daqui a pouco eu volto. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, irmã Marilene, que chegou aí. Daqui a pouco eu volto com a segunda parte.